Bom dia, galerinha do sexto ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para mais uma aula, beleza? E o tema de hoje é de geografia, tá? O assunto é projeções cartográficas, tá bom? Então, projeções cartográficas, que é um assunto novo e que também está na terceira unidade do livro de geografia de vocês, tá bom? Para quem quiser acompanhar, para quem for acompanhar o texto, tá? E as imagens que também tem no livro, durante essa videoaula que está assistindo, beleza? E aí, vamos falar hoje sobre os mapas, tá bom? Projeções cartográficas parece um assunto bem complicado de entender, né? Mas na verdade não é, tá bom? Projeção tem a ver com o que a gente fazer uma imagem, tá? Para poder representar alguma coisa, para poder mostrar alguma coisa. Isso aí a gente chama de projeção. E cartográfica tem a ver com cartografia. Cartografia é uma área do conhecimento na geografia onde a gente se faz mapas nessa área, tá? É o estudo de mapas, é a análise de mapas, tá? Então, cartografia e cartográfica tem a ver com mapas e projeção tem a ver com o desenho desses mapas, tá? Então, projeção cartográfica tem a ver com o desenho de mapas ou a representação de mapas que mostram o mundo, né, e os lugares que existem no nosso planeta Terra, tá bom? E aí, vamos para o primeiro slide dessa nossa videoaula de hoje. Primeira coisa que a gente tem que saber, pessoal, é o que é um mapa, tá? O que é um mapa e qual a importância de se ter um mapa quando a gente estudar os mapas, tá? Eu estou bem com um mapa aqui atrás, né? Que a gente também vem utilizando tanto nas aulas de geografia como nas aulas de história, né? E aí a gente vê a importância do mapa para representar um lugar. Por exemplo, esse mapa que eu tenho aqui atrás de mim, ó, como dá para ver uma bandeira ali que é bem conhecida, né? Que é a bandeira de Pernambuco, olha, tá? Como vocês podem visualizar aqui na telinha de baixo, no canto da tela, tá? É um mapa que representa Pernambuco. Então, o mapa serve para a gente localizar um lugar, uma determinada região ou um determinado território, tá? No mundo, saber onde ele fica, tá? E saber quais são as cidades que tem nele, tá? Se ele é grande ou se ele é pequeno, tá? Ele fica próximo de quê? Então, a gente, para localizar e ter conhecimento de um lugar, tá? De um espaço geográfico, seja qual for, a gente precisa de um mapa, tá? Essa é a ideia do mapa, tá bom? E aí, o mapa, como tem aí de olho na tela do slide. O que é um mapa? É a representação gráfica em escala de toda ou parte da superfície terrestre, tá bom? Então, gráfica tem a ver com desenho. É uma representação em desenho, como a gente consegue visualizar aqui atrás, ó, é um desenho de Pernambuco, tá? É um mapa de Pernambuco, tá? Em escala, né? Escala em geografia significa tamanho, tá? Então, em escala de toda ou parte da superfície terrestre. Então, a gente tem aqui atrás um mapa de Pernambuco, que em outro momento eu vou mostrar ele por completo para vocês verem, tá? E que ele é uma representação em escala toda de Pernambuco. Então, um mapa que mostra todo o estado de Pernambuco. Mas existem outros mapas que mostram só uma parte de Pernambuco, tá? A escala dele é pequena, não é uma escala grande que mostra todo o Pernambuco, tá bom? Ou pode ser um mapa menor que mostra em escala só uma parte de Pernambuco, beleza? E isso aí a gente encontra de mapa de qualquer lugar no mundo, tá? Um mapa da Índia, um mapa que mostra os Estados Unidos, né, e regiões nos Estados Unidos, um mapa que pode mostrar a Itália, regiões na Itália, tá? Mapas são usados até nesse momento de pandemia, tá? Por institutos, né, de ciência, para mostrar, por exemplo, um mapa de uma cidade onde tem mais casos de coronavírus, ou um mapa que mostra um lugar com menos casos, né, de coronavírus. Tá? Então, o mapa a gente sempre tem que usar ele no dia a dia, na ciência, para poder aprender e ter conhecimento, tá, do espaço geográfico. Tá bom? E aí embaixo, também marcado de amarelo, tá, como vocês também conseguem visualizar nessa telinha, tem aí o que é projeção, tá? Olha só, nesse segundo aqui que eu estou contornando de preto, projeção cartográfica. O que é a projeção de um mapa?
ou projeção cartográfica. É uma rede de paralelos e meridianos utilizados para a elaboração de um mapa. Tá? Então, vamos passo a passo para entender o que significa isso. O que é que quer dizer essa definição? Tá? Olha só, galerinha. Projeção cartográfica é um desenho de um mapa. Tá? São rede de paralelos e meridianos. Não sei se vocês já viram que todo mapa, principalmente um mapa que mostra todos os continentes, né? Um mapa mundi, que mostra todo o planeta, ou um globo, né? Que eu também já utilizei em sala de aula, tem várias linhas, tá? Desenhadas nele. Várias linhas cobrindo ele em toda parte. Essas linhas a gente chama de paralelo e de meridiano. Tá bom? É o nome que na geografia se dá a essas linhas. Tá? Essas linhas servem para poder localizar, tá? Os lugares, né? Também ajuda na localização, tá? E na pontuação de vários lugares que tem no planeta que está sendo mostrado no mapa, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem a linha do Equador, tá? Que divide o mundo entre norte e sul, por exemplo. Tem o meridiano, que divide entre leste e oeste, tá? Isso tudo a gente vai aprender mais em um outro momento, tá? Por enquanto, a gente vai focar mais nossa atenção nessa videoaula, nessa parte dos mapas, tá bom? Essa imagem que eu coloquei aqui na tela é um mapa do Google, ou Google Map, tá? Que é muito utilizado pelas pessoas no dia a dia para encontrar lugares, endereços de lugares que quer ir. Tá? Por exemplo, eu quero ir para um restaurante no centro do Recife que eu não sei onde fica. Não sei o ônibus que eu pego para poder chegar até o local. Não sei qual é a distância que é, se é longe ou se é perto, tá? De onde eu estou da minha casa para poder chegar até o restaurante. Tá? Então, o que é que eu faço? Coloco lá no Google Map, que é um aplicativo que eu posso ter no meu smartphone. Tá? E aí, eu abro lá, tipo, o satélite do Google. Tá? Ele conseguiu visualizar, né, todos os lugares ou qualquer lugar do mundo, tá? Eu posso chegar. Então veja que nessa imagem tem aí as linhas vermelhas, tá? Como tem aqui nesse mapa do Google, né? Todas as linhas vermelhas que tem aqui são o quê? Podem ser estradas ou ferrovias, tá? E tem esses nomezinhos aqui, é o nome de cada lugar, né? O nome de cada rua, o nome de cada bairro, tá? Tem os símbolozinhos também, né? Como esse símbolozinho azul aqui no meio, onde eu estou circulando. Olha só, atenção nesse mapa. Que representa uma parada de ônibus. Até nisso mostra no Google Mapa. Talvez alguém aí que esteja assistindo essa videoaula no momento, para você não seja uma novidade, tá? Mas usar o Google Map também exige muito conhecimento de mapas, tá? Para a gente poder localizar onde a gente está e localizar também o lugar que a gente quer chegar. Tá bom? E aí, no Google Mapa, a nossa localização ela é marcada por esse símbolo grande aqui, vermelho, né? Que eu vou fazer 2 riscos aqui do lado, tá? Para vocês poderem saber o que é que significa, tá? Esse símbolo vermelho aqui é onde é marcado no mapa, tá? Onde é marcado no mapa onde a gente está, a nossa localização. A gente pode marcar um lugar e saber em quantos quilômetros de distância tem. Então, várias informações que a gente pode brincar, né, mexendo no Google Maps, tá bom? Para conhecer o lugar onde a gente vive, localizar nome de bairro, nome de rua e nome de cidade, tá bom? É bem interessante. Bom, em breve a gente vai fazer mais atividades usando o Google Maps para vocês entenderem mais a importância do mapa na nossa vida, tá bom? Vamos para o próximo slide para conhecer os vários tipos de mapa que existem na geografia. Temos aí o primeiro mapa que vocês têm que conhecer, tá? Que é o mapa Projeção de Mercator. Que nome, né? Bem difícil da gente pronunciar, mas é o primeiro tipo de mapa, tá? Que foi criado na geografia e que tem importância também para a gente conhecer. Projeção de Mercator. Ou a gente pode chamar de mapa de Mercator, tá? Esse é o primeiro mapa que a gente vai conhecer nessa videoaula, tá? E aí tem um exemplo dele mostrando na tela como é o mapa de Mercator, tá? Primeiro, quem é que criou esse mapa? Ele foi criado por um cientista, tá? Chamado Gerardus Mercator, por isso que o nome do mapa ficou Mercator, tá? Em homenagem ao cara que desenhou pela primeira vez esse mapa e criou esse mapa, tá? E no ano de 1569, então ali naquele período quando
por exemplo, aqui no Brasil, a gente ainda estava no momento de colonização portuguesa. Então foi o quê? 400 anos atrás, mais aproximadamente, tá? Que esse mapa foi criado. E ele era muito utilizado no quê? Em navegações, tá? O Pedro Álvares Cabral, o Vasco da Gama, o Pedro Américo, tá? O Américo Vespúcio, que o diga, Cristóvão Colombo, são nome de vários navegadores europeus que usavam muitos mapas para poder localizar onde estava no mar, tá? Imagina você navegar numa época onde não tinha tecnologia de GPS, de radar, para poder saber em que local você está, né? E que distância tem, né? Do lugar onde você quer chegar. E onde está esse lugar que você quer chegar. O mapa ele serve para orientação, tá, da pessoa no espaço geográfico, para saber todas essas informações de localização. Então, ele foi muito usado na navegação. Então, se não fosse por um mapa, o Pedro Álvares Cabral jamais teria chegado ao Brasil. Se não fosse por um mapa, o Cristóvão Colombo jamais teria descoberto para o europeu as Américas, o continente americano, tá? Só teria sido feito isso, né, por outra pessoa em um outro momento da história. Então, vejam aí a importância desse mapa de Mercator nesse momento aí da história, tá? O que é que literalmente tem nesse mapa que não tem em outros mapas que a gente vai ver mais na frente? Nesse mapa, de olho aqui na tela, ele mostra os continentes no mundo, tá? Foi o primeiro mapa a ser desenhado, onde não só mostrava, né, como os mapas mais antigos, a Europa, tá? Os mapas antes dele, os desenhos de mapa que se tinha, só mostravam o continente europeu, porque era o único lugar no mundo que ainda que era conhecido pelo ser humano, o homem branco europeu, tá? Depois, com o passar do tempo, o Gerardus, né, que é o cara que criou o mapa, ele no mapa de Mercator, a gente pode ver a presença de outros continentes que tinham sido descobertos com as navegações. Então a gente tem aqui ao sul, tá, da Europa, vou circular aqui, atenção, no contorno, né, em preto que o professor Luiz está fazendo. Olha só, galerinha, a África, tá, é um segundo continente que no mapa de Mercator ele está representado, tá? Aí a gente tem aqui, ó, outro continente, ó, toda essa parte aqui, tá, que a gente chama de Ásia, tá, que é um grande continente, tá? Lembrando que uma parte dele, tá, é a Europa, por conta da Rússia, que é o maior país do mundo em território, e a outra parte, tá, é Ásia, tá? Aí a gente tem aqui toda essa faixa de terra aqui, ó, no oeste, tá? Onde a gente está, inclusive, pessoal, localizado, as Américas. As Américas, beleza? As Américas. É o quarto continente que é representado no mapa de Mercator, tá? E esse país aqui, quem é que está aí assistindo e pode adivinhar que país é esse, tá? Que está aí desenhado em laranja, tá? É o Brasil, tá? Estamos nas Américas, tá? Bem distante da Europa, bem distante da África, de outros continentes, tá? E aí faltou um continente, né? A gente tem aqui embaixo, ó, essa como se fosse essa grande ilha, né? A gente chama de Oceania, que é outro continente. Aqui não é preciso você decorar o nome de cada continente. Mas é importante saber o que é que está sendo mostrado no mapa de Mercator, que são os continentes, né? Toda essa faixa branca aqui, olha, no hemisfério sul do nosso planeta, tá? É o nosso continente gelado, né? Que a gente chama de Antártida, que é também um continente, por ser uma grande, né, faixa de terra. Tá? É o maior continente que tem, mas ele é todo coberto de gelo, a temperatura é muito baixa e o ser humano ele não é capaz de habitar esse local. Lembra na última aula de geografia que eu falei na área anecúmena, que é aquela que o ser humano ele não é capaz de ocupar? Então tá aqui embaixo, tá? O continente, né, da Antártida, que é o único onde não tem nenhum ser humano vivendo aí, tá bom? Só espécies de animais. E aí a gente tem aqui, tá? Nesse mapa, também os meridianos e os paralelos, que são as linhas, tá? Que servem para a localização desses continentes. Tá aqui, ó. Vejam essas linhas que eu estou marcando aqui. O meridiano são as linhas que estão na vertical,
vertical. Olha só, acompanha aqui o contorno. Meridiano é o nome que a gente dá a essas linhas no mapa de Mercator, que estão na vertical. E qual é o nome que a gente dá às linhas que estão na horizontal? A gente dá, pessoal, o nome de paralelos, tá? Paralelos são as linhas que estão na horizontal. Olha só que bagunça, né? Ficou depois de todos esses riscos que o professor Luiz fez aí no mapa de Mercator, tá? Mas aí é a característica do mapa de Mercator, é ele mostrar os continentes que existem no planeta e as linhas, né, vertical e horizontal, que a gente chama de meridiano e paralelo, elas são mostradas também na sua forma horizontal e vertical, tá? Essa é a principal característica do primeiro mapa, que é o mapa de Mercator, ou projeção de Mercator. Então vamos seguir para o próximo slide, pessoal, e conhecer o segundo tipo de mapa. Esse aqui, pessoal, é o mapa de Peters, tá? Mapa de Peters, tá? Ou projeção de Peters, como tem aí no título desse slide, tá bom? Esse mapa ele foi criado por um geógrafo alemão chamado Arno Peters. Por isso que, mais uma vez, o nome do cara foi dado ao mapa por uma homenagem, já que foi o cara responsável por elaborar esse tipo de representação, tá, do planeta. Tá? Qual é a principal característica do mapa de Peters e que é diferente do primeiro mapa que a gente acabou de ver, que é o de Mercator? O mapa de Peters, tá? Ele é um mapa que na projeção dele está destacado os países pobres ou subdesenvolvidos, tá? Aqui a gente mostra, por exemplo, o Brasil, tá? O Brasil, que é considerado, classificado, tá? Um país subdesenvolvido, tá? Deixa eu colocar aqui boa parte, tá? Da África, não todo o continente africano, tá? Tem países muito ricos e desenvolvidos na África, só algumas partes da África, tá? A gente tem muitos países aqui na Ásia e também países, tá? Na Europa, né? Uma Europa mais ao leste europeu, países pobres. Ele dá mais destaque em todos os desenhos, tá bom? A esses países. Mais uma vez está marcado nesse mapa os continentes, com o nome de cada continente, diferente do mapa de Mercator. No mapa de Peters, geralmente tem o nome dos continentes: América, África, Ásia, Oceania, Europa e Antártida, beleza? Olha, deu uma travadinha aqui, Antártida, beleza, galera? Esses são os 5, né, os 6 grandes continentes, mas aí lembra que na Antártida não tem pessoas morando lá, vivendo lá. Então a gente diz que tem 5 grandes continentes, tá? Excluindo a Antártida, né? Já que não tem ninguém vivendo, tá? O que é que mostra mais também no mapa de Peters, que não mostra no mapa de Mercator? Atenção aqui no texto ao lado, marcado de amarelo. No mapa de Peters, ele dá muito destaque, ó, ao continente africano. O continente africano, como tem no texto, ele é colocado, ó, no centro do mapa. O continente africano ele é colocado no centro do mapa, tá? Continente africano, ele dá mais destaque ao continente no mundo que tem mais países subdesenvolvidos. Na geografia, tá? O geógrafo Milton Santos, ele definiu que existe uma divisão de países desenvolvidos e uma divisão com países subdesenvolvidos. Subdesenvolvidos são os países que não são industriais, mas que vendem aquilo que tem, a sua matéria-prima, para a produção de riquezas em outros países. Já os países desenvolvidos são aqueles, tá, que são industriais, tá, que já têm mais avanço econômico, como Estados Unidos, Suécia, Japão, que são os que têm mais indústria e os que vendem seus produtos para os países subdesenvolvidos. Tá bom? Tem essa divisão no mundo entre países ricos e países pobres. Tá? Isso aí foi um geógrafo brasileiro muito conhecido chamado Milton Santos que colocou essa ideia em muitos livros que publicou. Beleza? E aí tem
o mapa de Peters. Voltando aqui para o nosso assunto desse slide, projeção de Peters ou mapa de Peters, esse segundo mapa, tá? A característica principal dele, tá, é que mostra os continentes com os nomes de cada continente e também mostra no centro do mapa de Peters sempre tem a África. Ele dá ênfase, ele dá destaque à África, pessoal, no mapa de Peters, tá bom? Vamos seguir para o terceiro mapa da aula de hoje. O terceiro e último mapa que a gente vai conhecer é o mapa cônico ou projeção cônica, tá? Cônico porque tem a ver com cone, tá? Cone, como a gente já consegue visualizar aqui, ó, nessa imagem que eu coloquei na tela, ó, cone, tá? É o nome que a gente dá a esse tipo de objeto que tem aqui em forma cilíndrica na base e uma forma pontiaguda, tá? No topo, uma forma cilíndrica. Então ele só mostra nesse mapa, tá? O mapa crônico, tá? Só dessa região aqui, tá? Deixa eu aqui pegar aqui o verde para poder marcar a vocês. Só dessa região aqui, tá? Do mundo para cima, tá? Veja só. O que vai estar sendo mostrado no mapa cônico, na representação do desenho dele, é só a parte de cima do mundo. O hemisfério norte é mostrado, tá bom? O mundo ele é dividido em hemisfério sul, que é a parte sul do planeta, tá? E o hemisfério norte, que é a parte norte, tá? Então, no hemisfério norte, é só mostrado ele, o hemisfério norte, nesse mapa cônico ou projeção cônica, tá bom? Ele é resultado desse cone, né, que tem em cima dele. E quando a gente vai visualizar o mapa, ele fica nesse formato aqui, ó, como vocês já conseguem visualizar. Aqui eu já vou colocar de azul escuro, ó, vou contornar aqui. Esse aqui é um desenho que representa, tá, esse terceiro mapa que a gente está conhecendo hoje, que é um mapa cônico, tá bom? Ele mostra só uma região norte do planeta, tá? Essa região aqui é a região norte das Américas, tá? Aqui a gente tem mais ou menos nessa parte, tá? Toda os Estados Unidos, tá? Onde eu estou contornando aqui, ó. Toda essa região aqui é os Estados Unidos, tá? Mais ao norte a gente tem o Canadá, né? A Groenlândia. E aqui embaixo já não é mostrado nesse mapa, porque nesse mapa só mostra a parte norte do planeta, o hemisfério norte, tá? Da metade dele, do nosso planetinha Terra, para cima, tá bom? Outra característica do mapa cônico, ou projeção cônico, os paralelos, tá? Que são as linhas, lembra? Nunca se esqueçam o que quer dizer o paralelo e o meridiano, são essas linhas aqui, ó, as linhas tanto na vertical como olha só, na vertical a gente chama de meridianos, tá? E na horizontal a gente chama de paralelos, tá? Essas linhas elas são um pouco diferentes do que nos outros dois mapas que a gente viu, né? Quando a gente está vendo essa foto e coloca do lado os outros dois mapas, a gente vê a diferença nas linhas. Elas são linhas que elas estão sempre apontando para cima. Olha só, nessa segunda figura, elas estão apontando, pessoal, para cima, né? Para a parte pontiaguda, ok? Então eles estão desenhadas de uma forma um pouco diferente do que nos outros mapas. Essa é outra diferença que tem desse mapa cônico para os outros dois mapas que a gente viu. O de Mercator e o mapa de Peters, tá bom? Vamos seguir para os últimos slides da nossa aula. E aqui, galerinha do sexto ano, temos o de olho no mundo, tá? Com os mapas, pessoal, a gente pode enxergar e analisar o nosso planeta. Só com eles, com esse tipo de representação, de desenho, é que a gente pode conhecer os lugares, saber onde está localizado cada bairro, cada cidade, cada território, cada região no mundo, tá? Então, o mapa ele serve para conhecer o nosso planeta, que é o único que é habitável em todo o universo, até hoje descoberto, e é o único onde tem nossa espécie vivendo nele. Então, a gente tem que cuidar e conhecer desse planeta, tá? E aí a gente tem aqui, pelo mapa, a gente consegue ver o nosso planeta por vários ângulos.
de vários jeitos diferentes, tá bom? E aí a gente tem aqui projeção cilíndrica, tá? Projeção cônica e a projeção plana, tá? São três tipos de forma de a gente ver, olhar, né? De enxergar o nosso mundo, né? O nosso planeta, tá? Na projeção cilíndrica, eu vou colocar dessa vez aqui em vermelho para vocês irem acompanhando, tá? A gente vê como mapa de Mercator e como mapa de Petros, né? Vou contornar aqui todo esse mapa cilíndrico, tá? Mostra todo o nosso planeta, com todos os continentes que a gente acabou de ver quais são e a sua localização, tá? E todos os oceanos, né? Inclusive a Antártida aqui na parte de baixo. Na projeção cônica, que foi o último que a gente viu, só é mostrado o hemisfério norte do planeta. Então, só mostra, por exemplo, né, o hemisfério norte, que tem aqui, ó. E os meridiano e paralelo, que são as linhas que tem nesse mapa, elas estão desenhadas num formato diferente, tá? E no terceiro, que é a plana. A plana mostra só a parte de cima mesmo, como se fosse uma câmera tirando uma foto de cima para baixo do nosso planeta. Tá? Então veja como é que mostra o ângulo de visão que a gente tem do nosso planeta Terra. Tá? É esférico, né? É redondo. É como se a gente tivesse tipo no espaço olhando de cima para baixo para o nosso planeta Terra. Tá bom? Então é só para ilustrar aqui que a gente com o mapa a gente consegue observar o nosso planeta em vários ângulos diferentes, com várias visões, tá? E analisar cada lugar no planeta, sua localização, comparar um lugar com o outro, tá? Para a gente conhecer o mundo onde a gente vive, tá? E isso é muito importante, porque evita a ignorância, né, turminha, e evita o preconceito contra outros países, contra outros lugares que existem no nosso planeta, que é enorme, tá? Que é gigante, e a gente tem que conhecer ele por completo, tá bom? E a geografia, ela serve para isso. Então, chegando ao final dessa aula de hoje, tá? Dia de maio, mais um dia de maio da semana. Fiquem ligados na cartografia, nos estudos da cartografia, que é a ciência que é responsável por criar os mapas, tá? E por entender cada tipo de mapa e como está representado o mundo nesse mapa, tá bom? E até a próxima aula, até o nosso próximo encontro, tá bom? Que vai ser na live, tá? Do dia de hoje, tá? Então procurem assistir esse vídeo, tá? Você que está assistindo aí, tá? E procurar fazer anotações do que você ficou na dúvida, de alguma coisa que eu falei que você queria saber mais, tá? De alguma pergunta que você quer fazer porque não entendeu bem. E na live a gente também vai ser um momento, tá? Em tempo real, da gente esclarecer esses assuntos, tá bom? Então, vamos usar os mapas para a gente se orientar no mundo e conhecer a geografia do nosso planeta, tá bom? Fiquem com Deus, tá? E até a próxima aula, tá? De História e também de Geografia, tá? E de Artes, não se esqueçam.